Classe Manaim, hoje a aula é comigo e a gente vai falar um pouco sobre o retorno dos judeus, né, para Jerusalém, a reconstrução do Templo de Jerusalém. Em especial, a gente vai falar sobre um personagem chamado Zorobabel. O nome dele significa semeado na Babilônia, né? Embora ele não tenha um nome com significado bonito em hebraico, ele era descendente de Davi, ou seja, ele era 100%, né, judeu puro, digamos assim. Zorobabel, ele era um líder mais burocrático, mais ligado à administração, às coordenadas, a fazer as coisas certas, né? Ele era mais ligado realmente à parte burocrática, né, dessa liderança. E o líder religioso era o Josué. Esse Josué não é aquele Josué que atravessou, né, o Rio Jordão, né, que o Senhor diz ser de forte, corajoso, não sei o que. Não é esse. Assim como hoje, antigamente, se usava o nome, né, de algumas pessoas que foram importantes em homenagem, né, era normal, mas é outro Josué, tá? É como se fosse uma descendência, porque essa história ela aconteceu bem depois, né, dessa questão do Rio Jordão, tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a questão dos templos de Jerusalém. Em 1000 anos antes de Cristo, né, o Senhor ele deu ordens a Davi para a construção de um templo, né, que seria a casa do Senhor. Quem construiu esse templo foi Salomão, né? O Templo de Salomão, que é muito famoso, né? E ele foi construído aí 1000 anos antes de Cristo. Lá em 586 antes de Cristo, lembra da cronologia antes de Cristo que eu já expliquei aqui, que ela é de forma decrescente. Depois de Cristo, ela começa a ser de uma forma crescente, tá bom? Pesquisa aí, caso você ainda não tenha entendido, dá um Google aí, ou então me procura no privado que eu explico melhor. Então, aí lá em 586 a.C., esse templo é destruído, né? Por quê? Porque as tribos de Israel, né, estavam sendo atacadas. O reino do norte ele estava sendo ali invadido, enfim, e os povos estavam sendo misturados, enquanto o reino do sul, que era composta pela tribo de Judá e pela tribo de Simeão, eles estavam sendo exilados. Ou seja, os outros povos não estavam tentando invadir, né, o reino do sul, né, que ali o templo de Jerusalém ficava lá no reino do sul, né? Então assim, eles destruíram, mas levaram o povo cativo para Babilônia. Eles não ficaram ali ocupando aquele território. Então aquele território ficou o quê? Vazio, abandonado, né? E aí, na aula passada vocês estudaram um pouco sobre a história de Esther, tá bom? Que é interligado também com a história que a gente vai estudar hoje, que é relacionada a Zorobabel. Lá na lição de Daniel, o ministério de Daniel, eu cito que Daniel, ele foi contemporâneo do rei Ciro e do rei Dário, tá? Que tem tudo a ver com essa questão de Zorobabel. Por quê? Quando o rei Dário, né, lá em Daniel, né, tem aquelas experiências e tal, ele vê que reconhece que Deus é o Deus vivo, né, ele acaba liberando os judeus para que voltassem para Jerusalém e para que retomassem, né, os seus costumes normais, se tornando um povo livre. Eles não eram mais escravos, digamos assim, tá? Quem não assistiu a aula do Ministério de Daniel, não vou repetir aqui para o vídeo não ficar longo, né? Mas é importante você dar uma voltinha lá para você entender melhor do que eu tô falando, dessa questão de Dário, de Ciro, tá bom? Pronto. Só que quando Dário dá o ok para que o povo voltasse para Jerusalém, eles começaram, né? Quem liderou isso foi Zorobabel e Josué. Quando chegaram lá em Jerusalém, começaram a reconstruir o templo, né? Começaram a reconstruir o templo. E aí, algumas pessoas começaram a dizer a Dário, olha, eles vão se tornar um povo forte, eles vão se revoltar contra você, né? Eles vão se tornar grandes e não sei o quê, dizendo que era perigoso, né, que eles retomassem as suas atividades normais, né, se tornassem uma grande nação. E por esse motivo, o rei Dário ele pede para que seja parado aquela obra,
né? Tipo, não vai rolar, né? Eu tô com medo e tal. Pronto. Depois que o tempo se passa, né? Um outro rei assume, que é o rei Ciro, tá? Aí o rei Ciro simplesmente, né? Não tocou mais no assunto. Aí quem é que tava lá na liderança? Né? Os profetas estavam lá na liderança, né? E disseram assim, ó, vamos, Dário não tá mais reinando, vamos continuar a obra. E aí todos se alegraram e continuaram a obra. E quando foram dizer a Ciro, né, interrogar Ciro sobre isso, né, Josué, ele lembra, né, a Ciro que estão essas informações, porque Dário não tinha aprovado, embora depois ele tenha voltado atrás, né, mas ele tinha deixado por escrito que estava aprovado. Então, Ciro falou assim, ó, desse povo tá ok, né? Existe aqui realmente uma ordem para que eles reconstruam o templo, né? Então tá tudo ok. Aí acabou que eles conseguiram, né? Realmente, sem muito esforço, realmente dar continuidade ali à reconstrução do templo de Jerusalém, a segunda construção. Isso aconteceu em 537 a.C., né? O primeiro templo foi 1000 anos antes de Cristo, ele foi destruído em 586 a.C. e a reconstrução dele ficou em 537 a.C., né, por Zorobabel. E aí eles reconstruíram de fato o templo, né? Só que uma cidade não é feita somente de templo, não é verdade? A cidade ela precisa ser de fato reconstruída. Eu vou só pincelar aqui, mas as próximas aulas vão aprofundar mais o ministério de Esdras